Cristo ontem e hoje. Princípio e fim. Alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade. A glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Por suas santas chagas. Suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor, nos proteja e nos guarde Amém. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam toar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga,
ao sol do eterno Rei brilha, se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escutem revoando de repente o aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para apagar o antigo documento, da cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, a nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor. De que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor? Ó Deus, quão estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitas em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como ele salvou outrora o seu povo, e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em cerco pelo meio do mar.
De minha parte, endurecei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles. Deus seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. Com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram por meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, e seguiram o mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória, precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro. O seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras, e as ondas os cobriram. Ó Senhor, vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis
e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Gloria in excelsis Deo. E paz na terra Aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servir do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Aleluia! 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 A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia! 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 A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Aleluia! 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 Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram a ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
a pressa, o medo, a alegria. Sentimentos, expectativas, estados da alma, que de certa forma nos acompanham em todas as ocasiões da nossa vida. A pressa, o medo e a alegria. Se não, vejamos. Quando se chega à certeza, quando se tem a notícia de que a mulher está grávida, uma série de cuidados começa a ser tomada. Uma série que se estenderá durante 9 meses. Pressa para que ela seja privada daquilo que pode dificultar, daquilo que pode comprometer a gravidez. Pressa em privá-la daquilo que pode ser um risco durante o pré-natal. Pressa para providenciar-lhe toda a assistência sanitária, médica, para que transcorram esses 9 meses no clima da normalidade. Medo, o sadio medo, que decorre do cuidado da preservação da vida. Deus colocou um santo medo em todas as criaturas irracionais, os animais, cujo instinto de sobrevivência coloca neles como que um desconfiômetro, um aviso, e eles despertam diante do perigo e tomam suas precauções. Um medo bom. O medo de não morrer. O medo que não deseja que a sua vida seja tirada. Isso é, antes de tudo, instintivo. A pressa e o medo. Que tem uma relação com uma substância que o nosso organismo produz. A adrenalina. Quando estamos em perigo, ou quando imaginamos que o risco é iminente, seja ele real ou imaginário. Medo e pressa. Quando o risco não existe, quando a ameaça deixa de existir, ou quando o inimigo é vencido, a sensação é de alegria. Medo, pressa, alegria. Essa Páscoa, talvez única nos últimos 100 anos. Eu disse nos últimos 100 anos, porque nunca tivemos em toda a face da Terra, depois da chamada gripe espanhola, que aconteceu logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e se estendeu até 1917. Portanto, o pico, o ápice, a tragédia que ceifou, estima-se milhões e milhões de pessoas que morreram na Europa e em outros continentes, também no nosso, também o Brasil sepultou milhares de pessoas vítimas dessa pandemia ocorrida 100 anos atrás. Mas nos últimos 100 anos não se tem notícia de uma situação tão dramática que estamos a viver depois da gripe espanhola. E tivemos outras antes da gripe espanhola, bem antes. E penso que, mas isso é para o arremate da homilia, medo, pressa e alegria. Deixarei por último o
comentário sobre essa situação dramática que a humanidade está vivendo. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, leitura que não pode faltar de forma alguma na celebração da Vigília Pascal, a leitura do relato da saída do povo do cativeiro do Egito em direção à Terra Prometida, depois de 430 anos de permanência naquele lugar. Os primeiros anos foram de muita alegria. José, que se tornou o grão-vizir do Egito, a segunda pessoa mais importante daquele país. Homem de confiança absoluta de Faraó, que se dá a conhecer aos seus irmãos, que vão com medo e com pressa, na expectativa de uma alegria, comprar mantimentos. Chegam ao Egito, José se dá a conhecer, este os perdoa pelo mal que tentaram fazer com ele, pelo mal que fizeram com ele. A situação se reverte de medo e pressa para uma alegre pressa de voltar a Canaã e trazer o velho pai Jacó com tudo aquilo que ele tem para morar em Egito. Depois que sobe o faraó que não conhecia José, nós já sabemos que a situação se reverte desfavoravelmente para esse povo que passa a ser duramente provado, tremendamente massacrado. E essa situação vai perdurar até a saída do Egito, depois que Deus suscita Moisés, que cresce na corte de Faraó, e depois, diante de muitas vicissitudes, se torna ameaçado de morte, foge para Madian, casa com Séfora, filha de Jetro, e se apresenta depois por ordem de Deus, diante de Faraó com seu irmão Arão, Moisés, um gado. As 10 pragas acontecem uma por uma e só com o advento da 10ª, isto é, com a morte de todos os primogênitos do Egito, é que Faraó finalmente cede, pelo menos por um certo tempo, porque depois ele volta atrás e parte furioso para perseguir Israel, que já está às margens do Mar Morto, para atravessar em direção do que nós entendemos hoje por Península do Sinai. Já uma terra prometida, Península do Sinai, ainda hoje pertence ao Egito, mas naquele tempo não. Medo e pressa. A alegria, esse povo só vai experimentar, enquanto o Padre Moliterno leu a primeira leitura, medo e pressa. Depois que o Senhor intervém, coloca uma coluna de fogo entre o exército de Faraó e o povo, até que este atravessa bem enxuto o Mar Vermelho. E o exército de Faraó, quando tenta fazer isso, é engolido, é tragado pelas águas. Então, o medo e a pressa, relatados pelo Padre Moliterno, dão lugar à alegria no salmo recitado pelo Padre Paulo. Medo, pressa e alegria. Os cristãos celebram este acontecimento não necessariamente apenas na perspectiva de Deus. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. Ele é um Deus guerreiro, seu nome é onipotente. A tradição cristã enxerga nesse acontecimento fundante para o evento pascal, dia 14 do mês de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico, noite de lua cheia, por isso toda Semana Santa é sempre lua cheia. Eis o acontecimento que para nós é carregado de significado. Os padres da igreja enxergam já com fundamento nos apóstolos. E é São Paulo, na segunda aos Coríntios, sobretudo, que enxerga em todos esses acontecimentos imagem, tipo, preparação, simbolismo, antecipação, figura remota daquilo que um dia vai acontecer numa nova
eterna, definitiva, irrevogável, irretratável aliança. Os padres da igreja enxergam no Egito, em Faraó, no exército de Faraó, nas hostilidades, no sofrimento, nas agruras cruéis, indescritíveis que eles experimentaram nesses 4 séculos. O homem velho. A situação de decrepitude. Moral, antes de tudo. Mas também física, porque não? Lembra-te que és pó. E ao pó haverás de voltar. Tudo aqui é carregado de sentido. Nada deixa de ser anúncio e profecia de uma outra Páscoa, de uma outra passagem, que um dia a humanidade toda, e não apenas Israel, haveria de experimentar. Mas vamos agora com alegria, depois da passagem do Mar Vermelho, em direção ao Monte Sinai. Foram 3 meses exatos para que o povo chegasse ao sopé da montanha. Moisés, acompanhado apenas de Josué, sobe ao monte. Depois de 40 dias, sem comer e sem beber, ele recebe as tábuas da aliança. Ali, nós temos a primeira aliança que Deus celebra solenemente com o seu povo liberto. Tivemos, na verdade, algumas pequenas alianças que Deus celebrou com a humanidade. A primeira, dirigindo-se à serpente. Aqui está a primeira aliança. Muito oculta, não muito clara. Ipsa conterente. Ela esmagará a tua cabeça. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela esmagará a tua cabeça, enquanto tu ferirás o calcanhar dela. O significado disso é o tempo quem vai dizer. É a história da salvação quem vai revelar. E essas 2 figuras, a mulher e a serpente, não por acaso, porque não existe acaso na Bíblia, vão aparecer no último livro da Bíblia, no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Estava grávida, prestes a dar à luz. E um outro sinal surge no céu. Um grande dragão vermelho, a primitiva serpente, Satanás. Mas voltemos agora à segunda aliança. A segunda pequena aliança, depois de renovar a humanidade, que havia se corrompido completamente, depois de ter enviado uma torrencial chuva durante 40 dias e 40 noites no tempo de Noé, depois que este sai da arca com os animais, realiza um culto, faz um sacrifício a Deus de gratidão. E o Senhor coloca no céu o sinal da sua aliança. Pressa e medo também marcam a figura desse nosso patriarca. E depois a alegria. De Moisés até a entrada da terra prometida. O enfrentamento em 31 batalhas, não mais com Moisés, que não entrou na terra santa. Viu, contemplou a terra onde jorram leite e mel, mas não entrou porque desobedeceu, porque duvidou do Senhor. Agora um receio, mas também com ordem do Senhor Deus, medo e pressa, para entrar na terra. Jericó é a primeira cidade que vai sucumbir. Depois outras 30. A conquista da terra prometida vai ser longa, sofrida, demorada. Exércitos bem treinados estão ali há séculos. E a conquista terá que ser feita na batalha, na guerra, com sangue derramado. A conquista da terra, que trará alegria para o povo, tem que vir acompanhada do medo e da pressa. Josué, um guerreiro de mão cheia,
homem, como diz o Salmo 143, bendito seja o Senhor que adestrou minhas mãos para a luta e me preparou para a guerra. Essa é a descrição do povo hebreu. Essa é a história dos primórdios. Em ocasiões ordinárias, menos hoje, nós perceberíamos uma cadeia, uma harmoniosa e pedagógica história da salvação nas leituras da Vigília Pascal. Israel, na expectativa da chegada do Messias, aquele que traria a libertação daquilo que já havia sido significado nesta leitura primeira, a única que não pode faltar antes da carta aos Romanos, a história da salvação. Deus tem pressa, mas não tem medo, e alegremente se debruça sobre este povo que nunca cessa de ter medo. E Deus o faz compreender que é preciso apressadamente confiar em Deus, esperar dele, diz o Salmo 36. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele agirá. E os desejos do teu coração ele atenderá. A providência de Deus acompanha a história desse povo, marcado de pecados, cheio de infidelidades. Inúmeras foram suas quedas. Mas o Deus Todo-Poderoso jamais deixou de amar. Malgrado, volta e meia, precisava advertir, corrigir, enviar duras provações, mas sempre por amor. E pacientemente, mediante os reis, os profetas e os sacerdotes, vai predispondo, preparando, ensinando. Vai, de certa forma, catequizando o povo para a realização daquilo que, a partir de uma certa etapa da história da salvação, começa a ser anunciada pelos profetas. Esta aliança, que agora perdura, um dia dará lugar a uma aliança nova, a uma aliança eterna, a uma aliança definitiva. Deus colocou primeiro com a palavra no coração do povo a lei, mas agora, em breve, Deus vai colocar no próprio coração. Vai tirar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne. A profecia que vai trazer vida para Israel, o sopro do Espírito de Deus, numa cena triste, trágica, de ossos ressequidos, diz o profeta. E esses ossos vão readquirir. As profecias falam, então, a partir de uma determinada etapa da história da salvação, de um grande acontecimento, de uma mudança, de uma renovação, de uma vida nova. Graças ao Espírito de Deus, o hálito do alto, a vinda do Messias, essa figura que contemplamos de forma tão bela durante a Semana Santa. O primeiro canto do servo sofredor, capítulo 42 do livro de Isaías, na terça-feira santa, o capítulo 49, o segundo canto do servo sofredor, na quarta-feira de trevas, o terceiro canto do servo sofredor, capítulo 50, e na sexta-feira da paixão, o quarto e último canto do servo sofredor, capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12. Que personagem é esta? Uma figura que vem na condição de servo, que vem sofrer pela humanidade, que vem em silêncio diante dos ataques, dos insultos, das ofensas, das humilhações, que vai oferecer o seu rosto para as cusparadas, os escarros, vai oferecer a sua barba para ser arrancada, e por suas chagas nós haveríamos de ser curados. Nós causamos o sofrimento dele, mas em troca, ele redimiu a humanidade, ele expiou os pecados do seu povo. Que personagem é esta? Tudo começa a fazer sentido, mas não no judaísmo remoto, mas somente no judaísmo tardio. O profeta Daniel, no capítulo 12, já alude que aqueles que jazem no pó da terra ressurgirão, uns para a felicidade sem fim,
outros para o opróbrio eterno, o triunfo que Deus faria a Israel e a humanidade toda experimentarem, isto é, a vitória sobre o sofrimento, sobre o pecado e até sobre a morte. Como isto acontecerá? Nós cristãos olhamos para o Antigo Testamento e para além dele, até ao início da história da humanidade, que foi profundamente marcada por essa realidade dramática chamada pecado, por meio da qual entraram os demais pecados e toda sorte de sofrimento para a humanidade, com a mais cruel, a mais ímpia, a mais infame de todas as consequências do pecado, a morte. Como vencer o pecado? Como vencer as consequências do pecado? Como triunfar sobre a morte? O máximo que o Antigo Testamento podia dizer, e de fato, o amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Mas, ainda que a profecia de Daniel fale da ressurreição, como concretamente para os judeus, como concretamente na expectativa, na mentalidade do Antigo Testamento, isso aconteceria? O homem seria capaz? Que realidade, que instrumento, que mecanismo, que figura, que ente seria capaz de trazer uma vitória tão retumbante sobre essas realidades? O homem pecando percebe que com suas próprias forças, absolutamente impotente. A lei diz o que se deve fazer, mas não dava a graça, a força, o poder para cumprir o que ela determina. O papel da lei é belíssimo. Os homens tentaram interpretar a lei, colocando no homem a sua capacidade de se auto-justificar. O que o apóstolo Paulo vai dizer no cristianismo: o homem não é justificado pela prática da lei, mas por outra realidade de que falarei. A lei bela acaba se tornando, nas mãos dos intérpretes dela, um instrumento de condenação. Porque a multiplicação dos preceitos da casuística para observar a lei acabaram se tornando um fardo insuportável de que Jesus vai falar mais na frente: vinde a mim, vós todos que estáis cansados pelo fardo, e eu vos aliviarei. Qual é o fardo? Não é necessariamente o sofrimento, as dificuldades da vida. É a multiplicação dos preceitos inferiores que acabaram até se sobrepujando a norma, a lei que o Senhor deu a Moisés e que se tornou praticamente impraticável, com o perdão da redundância do jogo de palavras. A humanidade, então, se sente absolutamente caduca, completamente derrotada, absolutamente incapaz de fazer algo para sair desse estado de coisas. O que restava para a humanidade que não consegue cumprir a lei? A humanidade que sente uma incapacidade absoluta diante do sofrimento, diante da dor, diante do envelhecimento, está fadada simplesmente a morrer. No começo dos primeiros livros do Antigo Testamento, que não tem uma ideia clara do porvir, da escatologia, quem morre se acaba. Vai para o Hades, para o Sheol, para a mansão dos mortos. Esse é o nosso destino. Paulatinamente, em Israel, mediante os profetas, vai nascendo uma consciência mais madura, uma consciência mais rebuscada, mais elevada, de que o pecado não pode ser a realidade que triunfa na nossa vida. Que a morte não pode ser a última palavra. Que Deus é poderoso demais para que o homem, simplesmente sua existência, acabe com essa realidade cruel. Eis então que as profecias começam a adquirir sentido. O Messias. Essa figura que até hoje é aguardada pelos judeus. Como uma figura poderosa que virá ostensivamente pela primeira vez, aguardam ainda os judeus. Mas nós cristãos reconhecemos que todas as profecias a respeito do Messias, isto é, do Cristo
isto é, do ungido, se cumpriram na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deus enviou o seu Filho muito amado. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, que, cumpridos os tempos, isto é, na plenitude do tempo, o que significa plenitude do tempo? Quando o tempo está carregado de eternidade. Quando Deus diz, depois de muito esperar, e não existe em absoluto espera em Deus, porque diz o Salmo 189, para Deus, 1000 anos. São como um dia que passou. Essa história de esperar, de aguardar, é puramente nossa. Na eternidade de Deus não há pressa. Deus é, mas a pressa de Deus, ao cumpridas todas as etapas prévias da história da salvação, entenda-se, Antigo Testamento, chegou a hora de enviar o seu Filho. Eis a resposta de Deus para a angústia que aflige toda a humanidade, para a nossa fraqueza moral, para a nossa indigência psicossomática, para os males que afligem, que flagelam a humanidade e para essa realidade cruel, a morte. O que é Páscoa? Na ótica cristã, é a passagem do Senhor na história da humanidade. Atenção, em sentido amplo, Deus passou de uma forma inédita em tudo aquilo que Ele fez, de forma positiva, já que Ele passa com sua providência desde o Fiat Lux até o fim da história da humanidade. Se pode falar no sentido bem translato, bem amplo, de Páscoa constante do Criador, que conserva tudo aquilo que Ele fez, pelas leis que Ele incutiu em cada criatura. Cada criatura que se rege com leis próprias, e isso é providência. É Páscoa no sentido bem amplo. E Deus, nesse sentido, continua a passar sempre, enquanto Criador. Atenção, Páscoa do Deus Criador é a passagem em cada segundo da história de todas as criaturas do Deus Criador. Mas não é essa Páscoa que celebramos agora. Depois, a Páscoa do Deus Salvador. Páscoa que tem origem em Abraão. Deixa a tua casa, a tua parentela, vai para onde eu te indicar. E tudo que se subsegue a Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, a história do povo hebreu, a saída para uma terra prometida, 40 anos no deserto antes, a conquista da terra, a divisão da terra, a estabilização política, religiosa e social do povo, depois o cisma, depois o cativeiro de Babilônia, depois o retorno para a terra numa situação bem dramática, bem inferior, não mais no apogeu, na apoteose, no orgulho de um povo que se julgava o mais importante, mas os pobres de Javé, que só têm agora a lei, os profetas, e se aferram rigorosamente na fé, aguardando a chegada do Messias, de Esdras e Neemias, depois da reconstrução do Templo de Salomão, que havia sido destruído no Templo de Nabucodonosor, a humildade e a humilhação de um povo que aguarda o cumprimento das profecias. Mas o sofrimento não acabou, porque depois de Babilônia veio a Pérsia, e depois da Pérsia veio a Macedônia, e depois da Macedônia veio o Império Romano, até nosso Senhor Jesus Cristo. Quando veio à Terra de forma encarnada, a situação política, digamos assim, militar, de domínio, de opressão, não era muito diferente dos séculos idos da história do povo de Israel. E eis que o servo sofredor entrou na nossa história. Pequeno no ventre da Virgem,
pobre numa manjedoura. Em silêncio em Caná da Galileia, mas antes em Nazaré da Galileia. A Galileia foi o seu berço. Aquela região tão pobre. Galileia das nações, diz o evangelista Lucas. Uma região infestada de pagãos. Porque com a queda do reino do norte, a Assíria de Senaqueribe colocou pagãos. E aquela região muito bonita, hoje, era uma região onde havia a maior concentração de pagãos na história do povo de Israel. E Jesus cresceu lá. Nasceu em Belém, na Judéia, mas cresceu lá. 3 anos de sua vida pública, revelando aos homens por suas palavras, por seus prodígios, pelo triunfo sobre as leis da natureza, realizando milagres, expulsando os demônios, enfrentando cruéis dificuldades e incompreensões dos seus adversários, e não foram poucos. Jesus revela aos homens que veio do Pai, que é Deus como Pai, que é o Messias. E a partir de um determinado momento da sua vida pública, diz claramente, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos seus algozes, sofra, morra e ao terceiro dia ressuscite. E isso se cumpre no ápice de sua vida pública. Quem morreu na cruz? Deus encarnado. Eis a Páscoa, que já celebramos na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa é Páscoa, Sexta-feira Santa é Páscoa, Vigília da Páscoa, Vigília Pascal é Páscoa. Na verdade, não são 3 Páscoas, é uma única Páscoa, com 3 dimensões, por assim dizer. É Páscoa, ceia na Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, instituição do sacramento da ordem, instituição do mandamento novo. Os mandamentos os sacramentos principais, por assim dizer. A Sexta-feira Santa, a passagem do Cristo da vida terrena para a mansão dos mortos. A expectativa do Sábado Santo, que não é sábado de aleluia, é o sábado do silêncio. Aleluia, o sábado é somente no contexto da Vigília Pascal, quando nós recitamos o aleluia. E já o fizemos e ainda vamos fazer. Cristo Jesus triunfou. Agora, a pressa é outra. Agora, o medo é outro. Agora, a alegria é outra. E aqui me remeto para o evangelho que nós acabamos de ouvir. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Isso na narrativa de Mateus. Porque na de Lucas, elas foram com pressa. Apressada. Quando elas descobrem que o túmulo está vazio, elas têm medo. Mas essa não é a narrativa de Mateus, a do ano A. A narrativa de João, Maria Madalena, olha para Senhor, dizes, se foste tu que pegaste o corpo, dize onde estás, onde ele está. Maria, Rabuni, que quer dizer mestre, não me toques, mas vá dizer aos meus irmãos, suba ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Pai e vosso Pai. Mas esse é o relato de João. Aqui nós temos, por que não dizer implicitamente, apesar de o texto não dizer claramente, medo de sermos cobertos. Lembrem-se que os judeus colocaram soldados para vigiar o túmulo, com receio de que o corpo de Jesus fosse roubado e depois os cristãos inventassem que ele havia ressuscitado. Aqui nós temos medo, mas também temos pressa. E uma pressa ousada de se dirigir com olhos, com aromas, para ungir o corpo do Senhor. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Esse é um medo irrelevante. O medo que Jesus quer que nós tenhamos. Ele disse, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gente. Jesus não só não proíbe que tenhamos medo,
mas pede que conservemos um santo medo. Existe o medo que é mau. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E existe o medo bom. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gente. Páscoa é momento de ter um santo temor. Não por causa de Jesus, mas por causa daquilo que nós podemos fazer com o crucificado e com o ressuscitado. Meu Deus, o ressuscitado, porque foste crucificado por causa dos meus pecados. Estou espantado com tua ressurreição, abismado de felicidade. Não encontro palavras nesta vigília pascal para proclamar a irradiadora e incontida felicidade do meu coração, porque tu triunfaste sobre o pecado, sobre o demônio, sobre a morte. Sobre o demônio, porque tu pagaste com teu sangue derramado o preço do nosso resgate. E esse preço do nosso resgate, ao mesmo tempo, o teu sangue precioso cancelou nossos pecados. E triunfaste diante da mais cruel realidade que é a morte. Olhamos para ti, Jesus, apressadamente, com os olhos do nosso coração, amedrontados como as santas mulheres. Não tenhais medo, em contrapartida, é aquilo que tu nos dizes. Sim, Senhor. Aqui eu faço as vezes da humanidade inteira, diante desta pandemia. E mais do que ela, quero, Senhor, dizer, fazendo minhas as palavras do pregador da Casa Pontifícia, na solenidade da Sexta-feira da Paixão, na Basílica de São Pedro, vazia. Porque não apenas por causa da Basílica de São Pedro, mas de todas as igrejas na face da terra, com raríssimas exceções, que nesta vigília pascal, nesta Semana Santa, permaneceram fechadas. Recordava Frei Raniero Cantalamessa algo muito simples. A humanidade que se afasta de Deus e que aqui, ali e acolá tem um sentimento de onipotência, de achar que pode tudo. O homem que se julga onipotente, bastou um vírus para dizer a ele e a todos que nenhum exército, nenhuma arma, nenhuma riqueza, nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma superpotência podem absolutamente nada diante de Deus. Podemos dizer absolutamente que isso é um castigo de Deus, absolutamente que Deus é o responsável por essa enfermidade, se bem que a categoria castigo na Bíblia há de ser entendida em outro sentido, não no querer de Deus, mas no permitir de Deus que o mal aconteça. Agora, o mal é preciso analisar qual é a sua origem. Se foi fabricado em laboratório, se foi fruto de irresponsabilidade, de hábitos alimentares, de comidas exóticas, comer morcego, comer isso, comer aquilo, deixemos para os estudiosos, deixemos para o futuro uma análise serena da origem desta chave e de tantas outras chaves. Não coloquemos Deus no meio. Onde está Deus em tudo isso? Onde está o ressuscitado em tudo isso? No relato do juízo final, do julgamento final, em Mateus capítulo 25, nós já temos uma resposta. Ele dirá aos que estiverem à direita: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Estive enfermo e fostes ver. Enfermo e fostes ver. Onde está Jesus nesta pandemia? Nos vitimários. Nas famílias dos entes queridos que se foram por causa dessa enfermidade. Estive enfermo e fostes ver. Naqueles que padecem nos hospitais, naqueles que estão reclusos, na humanidade inteira, naqueles que passivamente sofrem e naqueles que ativamente agem.
Onde está Jesus ressuscitado nesta pandemia? Está nos médicos, que se expõem, que se arriscam para salvar vidas. Enfermeiros, todos os profissionais das áreas médicas de todos os países, independente das religiões. Esses nossos heróis que estão nas ruas, os agentes de segurança pública no nosso país, forças armadas, forças auxiliares e da reserva do Exército Brasileiro, homens e mulheres, que cada um dando o seu contributo, estão enfrentando esta pandemia. Portanto, é blasfêmia dizer onde está Jesus ressuscitado, que eu não estou vendo o ressuscitado. O ressuscitado está mais do que nunca presente no meio de nós. E em muitos desses, por causa de Cristo, esta pandemia está sendo enfrentada. Com medo, com pressa e com alegria. Medo de ser taxada de covarde. Medo de ser taxada pelo próprio Deus, atenção, que nos julga, de omissos, de preguiçosos, de relapsos, corajosos, que colocam de lado divergências e se unem em favor de um ideal como salvar a humanidade. Esses são a manifestação inequívoca da presença do ressuscitado. Santo Inácio de Loyola, no século XVI, fundador dos jesuítas, da Sociedade de Jesus, diz uma frase que me comove muito. Trabalhai como se tudo dependesse de vós, e orai como se tudo dependesse de Deus. Aqui está o reto, o justo equilíbrio que deve haver entre confiança em Deus e arregaçar as mãos. Na hora de trabalhar, trabalhe como se tudo dependesse de você. Agora também lembre-se do Salmo 126. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Nem só a graça de Deus, nem só o esforço do homem. Sem mim, nada podeis fazer. Termino, então, olhando para o ressuscitado, diante desse quadro que penso, por favor, deve conjugar essas três categorias. Medo, pressa e alegria. Medo, não se exponha irresponsavelmente ao perigo. Lembre-se que expor-se desnecessariamente ao perigo. Não estou falando de necessidade, que é outra coisa. Há determinadas necessidades que hão de ser conservadas. Não vou entrar aqui em nenhuma discussão, nem em nível de Brasil, nem do mundo. Eu estou falando em termos de princípios. Necessidades. Não se pode abrir mão delas. E não me perguntem aqui, isso aqui é uma homilia. Quais são as necessidades prementes que não podem faltar? Deixemos de lado as ideologias e os interesses escusos de alguns e centremos em todas as necessidades do homem enquanto corpo e alma. Enquanto cidadão, enquanto cristão, necessidades. Delas não se pode abrir mão. E são muitas. Não podemos reduzi-las a uma ou duas. E numa visão de conjunto, e de tempo, e de espaço, porque dificuldades não são apenas de uma natureza. A vida precisa continuar. Mas atenção, medo. Um santo medo, para não expor desnecessariamente o ser humano a um risco desnecessário. Atira-te daqui para baixo. Foi a primeira tentação do demônio à pessoa de Cristo. Arriscar-se desnecessariamente. Depois, pressa. Pressa para fazer aquilo que é necessário. Aquilo que é urgente. Aquilo que é premente. Aquilo que não pode deixar de ser feito. E não apenas em nível científico. E as ciências não são apenas essa ou aquela. São várias as ciências.
A teologia é uma delas. A psicologia é outra delas. A medicina é outra delas. A economia também é outra delas. Ciência, sim, sem dúvida alguma. E são tantas. Medo, pressa, um equilíbrio e nem sempre as decisões são as mais acertadas e devemos rezar por todos aqueles que nesse momento têm a tarefa de decidir. Rezemos pelas nossas autoridades para que suas decisões sejam sábias e visem apenas as necessidades, não suas, não dos seus particulares gostos ou compromissos filosóficos ou ideológicos, mas as necessidades de todos. Medo, pressa e alegria. Alegria, sim. Não podemos perder a esperança. Nós não podemos nos tornar, mesmo dentro de casa, neuróticos, desesperados, angustiados. Supliquemos a Deus que os profetas das desventuras, que só apresentam desgraças e catástrofes, que se comprazem com isso, que querem o circo pegar fogo, que querem a destruição da humanidade, esses não merecem a nossa atenção. Sem dúvida alguma, a problemática deve ser apresentada, mas com extrema responsabilidade, mostrando sim os desafios, mas também as conquistas. Mas também as coisas que já foram descobertas e estão por serem descobertas. Ó Cristo ressuscitado, dai-nos a humanidade toda a graça de conjugar essas três palavras que espero. Por favor, não sei se vocês já estão ouvindo essa homilia de 15 segundos, mas espero essas três palavras que apareceram na primeira leitura e no Santo Evangelho, em toda a história da salvação, profundamente bíblicas, e que se encaixam na pessoa, no evento do Cristo ressuscitado. Medo de não encontrar Jesus. Pressa para buscar Jesus. Pressa para anunciar Jesus. E alegria também. Um medo bom, uma pressa não impetuosa, não destemperada, não irrefletida, mas uma pressa serena, fruto da análise, da discussão equilibrada, ponderada, mas que demanda também, para o bem de toda a humanidade, decisões acertadas. Uma Páscoa diferente. Sim, Jesus, eu nunca imaginei poder celebrar Padre Moliterno também. Não, Padre Cláudio, ninguém. Nos últimos 100 anos isso nunca aconteceu. Mas eu quero dizer a vocês que estão nos acompanhando. Sim, é momento de medo, medo bom. Eu já expliquei, não vou explicar mais. A pressa, que não é intempestividade nem impetuosidade. Inocente, ingênua, que pode tomar decisões equivocadas. Mas uma pressa que, quando precisa decidir, deve decidir. Pressa de cuidar do outro. Pressa de não poupar esforços para salvar vidas. Num âmbito, num contexto muito mais amplo do que o de uma enfermidade, com o devido respeito às consequências e à gravidade que o momento atual exige. E também a alegria. Deus seja louvado pela coragem, pela bravura de homens e mulheres espalhados no mundo inteiro. E atenção, os mais de 15 mil, talvez 20 mil hospitais católicos. Uma rede de capilar caridade que os católicos estão colocando a serviço da humanidade, juntamente com outras obras que merecem também ser elogiadas, merecem nossos encontros, nesse esforço comum de toda a humanidade de banir, de debelar, de atenuar, e em muitos países, graças a Deus, já conseguimos perceber uma queda na curva dos casos de infectados e de mortos. E alvissareiras notícias, não somente aqui, mas também fora do Brasil, de que, muito em breve, nós teremos um remédio eficaz, uma vacina que consiga, de fato, proteger e salvar vidas contra esta triste pandemia. Espaço para você. O meu sorriso é um sorriso de confiança no poder de Jesus. Não desespere.
Estamos nas mãos do Senhor. Não tenhais medo, disse o anjo às mulheres. E Jesus, que vai ao encontro delas, alegrai-vos, não tenhais medo. Não tenha medo. Estamos nas mãos do Senhor. Que não é o autor dessa maldade. Que não foi quem criou, quem espalhou, quem disseminou isto. O tempo vai dizer. Qualquer realidade fora de Deus pode ser a responsável por essa pandemia. Menos nosso Senhor Jesus Cristo. Que diante do nosso sofrimento, Ele sim foi vitimado no Calvário. Morreu por sua causa, pela nossa causa, para salvar todos os homens. E ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você na sua casa tiver uma vela, pegue-a, por favor, e acenda-a. Vamos agora fazer a renovação das promessas do batismo. Padre Moliterno e Padre Cláudio, de certa forma, aqui representa toda a comunidade que, excepcionalmente, espero, a primeira e última vez, nos próximos 100, nos últimos 100 anos, e nos próximos 2.000 ou 3.000 ou quantos mil Deus permitir, que essa seja a última Páscoa, primeira e última, dessa geração, dessa forma tão provada. Mas, malgrado esse nosso distanciamento físico, estamos profundamente unidos pelos laços do Espírito Santo. Acenda a sua vela. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Irmãos e irmãs, renunciais ao demônio? Renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. E a todas as suas seduções? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Pelos nossos pastores, para que possam governar com sabedoria o rebanho que lhes confiou o bom pastor, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo inteiro, para que goze verdadeiramente da paz que o Cristo nos deu, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossos irmãos e irmãs que sofrem, para que sua tristeza se transforme na alegria que ninguém pode tirar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos membros desta Assembleia e daqueles que nos seguem, para que testemunhemos com grande confiança a ressurreição de Cristo,
Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor do universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora nos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja o Senhor do universo pelo Filho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora nos apresentamos e para nós se vai tornar vida da salvação. Bendito seja o Senhor dos céus. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nossa vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória dele. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando,
com seu auxiliar José Francisco, que preside esta Eucaristia, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Lembramos de modo particular os vitimados pela pandemia, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos uns aos outros em Cristo ressuscitado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nesse dia tão solene, sem dúvida alguma, os fiéis paroquianos da paróquia de São Miguel Arcanjo e Santo Expedito gostariam de ouvir, porque não ouvem já há certo tempo, a palavra de seus pastores. Quero apresentar a vocês o padre Cláudio Kirst, gaúcho, Rio Grande do Sul, recentemente nomeado pelo Exército Brasileiro para a função de capelão-chefe. É o padre católico que assume a responsabilidade de coordenar todos os capelães católicos e evangélicos no Exército Brasileiro. Chegou há poucos dias em Brasília, em substituição ao padre José Eudes, pároco daqui de Santo Expedito, São Miguel Arcanjo, e também capelão-chefe, terminou a sua missão no Exército e voltou para o Nordeste, precisamente para o Recife. Do seu lado, o padre Paulo Moliterno, da Marinha do Brasil, chanceler da Cúria Militar, que reside aqui nesta paróquia, e certamente os paroquianos que estão com uma saudade tremenda da sua casa. E a paróquia, a Igreja Matriz, é a casa dos paroquianos. Convém que eles escutem também uma palavra dos seus pastores. O padre Cláudio Kirst vai residir aqui e a tarefa que Dom Fernando, nosso arcebispo, vai confiar a ele vai ser demonstrada, divulgada nos próximos dias. Peço então ao padre Cláudio Kirst e ao padre Paulo Moliterno que dirijam palavras pascais nesse dia tão solene, nessa noite tão significativa, malgrado nosso distanciamento físico, pois é importante também que as ovelhas escutem os seus pastores. Padre Cláudio Kirst e depois Padre Paulo Moliterno. A graça e a paz, a luz e a vida do ressuscitado a cada um que nos acompanha nesta noite, nessa transmissão, a suas famílias, a seus parentes, de longe e de perto. Também uma pequena mensagem aqui, uma mensagem que também compartilhe com os capelães. As mulheres, de manhã cedo, não está escrito que é com pressa, mas se subentende, quem vem de manhã cedo está com pressa de encontrar Jesus no túmulo, porém não encontra o túmulo vazio. E um anjo lhes diz, ele está vivo, ressuscitou dentre os mortos. Assim, esta mensagem, ela é uma novidade. E esta novidade, também nós queremos ser portadores de um Deus que fez a vida vencer a morte. Por isso, cada vida que se dá, assim como Jesus a deu, por amor aos outros. Mesmo com a paciência, por vezes, em casa, agora nessa quarentena, a gente perdendo a paciência um pouco com o outro, a gente, mesmo essas mortes, onde a gente precisa ter paciência, também lembra a vida que deve ser honrada, a vida que deve ser buscada, a vida que Deus nos dá como um dom dele, a vida também que é convidada a comungar no sacrifício do Senhor. Essa comunhão que nós celebramos hoje, esta Páscoa que nós celebramos aqui com você, que está em casa. Com cada um que nos acompanha, com cada um que está pensando nessa noite, nessa igreja. Uma feliz Páscoa para todos, porque
Jesus ressuscitou. Ele nos deixou o seu penhor na Eucaristia, esta ressurreição, na Eucaristia que nós celebramos. Por isso, nós também podemos dizer que participamos desta Páscoa. Uma feliz Páscoa para cada um dos senhores e das senhoras, das crianças e dos jovens. Páscoa para o povo da antiga aliança significa a passagem, como bem lembrou o Senhor, da escravidão para a liberdade. Para nós que somos filhos da nova aliança, ela nos recorda que Cristo venceu a morte. Vitória da vida sobre a morte. Nesse momento tão trágico que a humanidade inteira, toda ela está vivendo, nós temos que ter esperança, como nos disse o nosso bispo, esperança de que, assim como Cristo venceu a morte, dando-nos a vida e a vida em plenitude, nós vamos atravessar, passar por esse momento de dificuldade e sairemos fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. Uma Santa Páscoa para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Obrigado, obrigado.